Fala pessoal, aqui é o Rafa, seja muito bem-vindo ao canal Músico Investidor. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a primeira aplicação que eu acho que todo mundo deve fazer, que é a reserva de emergência. Mas antes, é claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique aí para se inscrever, já deixa o like para dar uma força, ativa o sininho e vamos lá. Bom gente, por que a reserva de emergência é a primeira aplicação que a gente deve fazer? Eu acho que antes de pensar em qualquer coisa, de pensar em aposentadoria, de pensar, né, no médio prazo, no longo prazo, a gente precisa pensar em algo para o curto prazo, né? Então, por exemplo, qual que é a finalidade da reserva de emergência? É para a gente ter um dinheiro para resolver imprevistos caso aconteça, né? A gente sabe que a vida tem muitos altos e baixos, então nessas baixas você pode precisar de um dinheiro extra e você precisa de ter algum lugar para tirar. Esse é o caso da reserva de emergência. Então é recomendado basicamente para duas coisas, para resolver esse tipo de situação e também para oportunidades. Eu vou falar isso daqui a pouco. O que a gente espera, né, quando a gente faz uma aplicação para reserva de emergência? O que a gente está procurando nessa aplicação? A gente precisa de algo seguro, né, porque é o nosso dinheiro que vai ficar lá, a gente vai resgatar quando precisar, que tenha uma rentabilidade ok, né, que seja uma rentabilidade pelo menos acima da inflação, ali, que esteja rendendo acima da inflação, e algo que tenha liquidez, né? O que é liquidez? É quando você resgata de imediato, entendeu? Porque tem aplicações que você aplica, mas seu dinheiro fica preso durante um tempo. Então, para reserva de emergência não, a gente precisa de algo que a gente queira que no mesmo dia ou no máximo dia seguinte já esteja na nossa conta, né? E quais as situações que podem acontecer que você possa vir a precisar desse dinheiro? Por exemplo, você trabalha numa empresa, assalariado, tudo certinho, e de repente a empresa vai mal, você é despedido, eles precisam cortar gastos. E aí, como é que vai fazer? Por mais que tenha o seguro de desemprego, às vezes não é o suficiente para custear, né, o seu custo de vida. Então você vai precisar de algo, de um extra, né? Então se você já tem essa reserva guardada, você pode tirar de lá. E no caso também de oportunidades. Por quê? Em qual sentido? Por exemplo, que é o meu caso. Então, como eu tenho investimentos na renda variável, ações e tudo mais, se porventura a Bolsa de Valores, o mercado tem alguma crise e cai, teoricamente as ações vão estar em baixa, vai estar barato e eu preciso de um dinheiro para eu comprar aquilo ali, comprar por um preço mais baixo. Então aí eu pego da reserva de emergência e compro aqui. Isso é uma situação. Outra situação, vamos supor que você pintou uma viagem que você quer fazer e se você comprar a passagem à vista, você tem 15% de desconto, por exemplo. Pô, não vale a pena você de repente tirar da reserva de emergência, pagar à vista para ter esses 15% de desconto, depois você recompõe a reserva de emergência? Vale a pena também. Então você pega uma parte, não tudo, pega uma parte da reserva, paga à vista, depois você recompõe, ao invés de ter que ficar pagando parcelado com juros mais altos. Então vocês entenderam o ponto? A gente pode usar tanto para emergência, para situações de emergência, quanto para oportunidades também. E o que é recomendado? Assim, Rafa, quanto que eu vou colocar na reserva de emergência? É recomendado que a gente coloque pelo menos, se você é assalariado, pelo menos 6 meses do seu custo de vida, né, mensal. Então, por exemplo, se o seu custo de vida, por exemplo, é R$5.000 que você gasta no mês, 6 vezes 5, 30. Então, tenha R$30.000 ali na reserva de emergência. Primeiro, faça a reserva de emergência para depois pensar nos outros investimentos. Se você é autônomo, é recomendado que você tenha pelo menos 12 meses do seu custo de vida na reserva de emergência. Então, no caso, se o seu custo de vida é 5.000 e você precisa de 12 meses, então se 6 meses são 30, 12, 60.000. Então, a reserva de emergência é um investimento considerado para o curto prazo, que você pode pegar a qualquer momento, mas curto prazo entre aspas, porque vai estar lá a reserva de emergência para a vida inteira. Se você não for usar agora, pode usar ano que vem ou daqui a 10 anos, enfim, vai estar lá, esse dinheiro vai ficar quietinho sem você mexer para usar nessas oportunidades ou situações de emergência. Bom, gente, agora sobre a rentabilidade da reserva de emergência. Como eu falei no início, quando você tem uma aplicação com a liquidez baixa, ou seja, que você pode resgatar num período curto de tempo,
a rentabilidade não costuma ser das melhores, né? Nos investimentos, nas aplicações, basicamente assim, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro preso, melhor é a rentabilidade. Tá? Vou te dar um exemplo aí de um CDB, que eu vou falar em breve melhor o que é uma aplicação bancária, quando você empresta dinheiro para o banco e eles te devolvem os juros. Existem CDBs que você deixa trancado o seu dinheiro por 4, 5 anos, só que a rentabilidade é bem melhor do que se você deixar em uma aplicação com liquidez diária, tá bom? Só para vocês terem uma ideia. Então o que a gente busca na rentabilidade? Que seja pelo menos compatível com a Selic. Se vocês assistiram o vídeo anterior, eu falei exatamente o que é Selic, o que é o CDI, o que é o IPCA. Então, se vocês não viram ainda, dá um pulinho aí, um vídeo para trás para vocês entenderem. Então, a gente procura algo que seja pelo menos, que renda pelo menos 100% da Selic, né? Para a gente ter um rendimento ali com a taxa básica de juros do Brasil. E lembrando que se você deixar na poupança, a sua reserva de emergência é uma opção. Você tem liquidez imediata, só que vai estar rendendo menos do que poderia render. Você acha aplicações com liquidez diária até rendendo a Selic. Então a poupança a gente já pode descartar. Então o que a gente tem na mão para a gente aplicar? Bom, a gente tem a poupança, como eu falei, é uma opção, pode deixar lá, só que eu falei vai estar rendendo menos do que a Selic. Então eu acho que não vale a pena. Então a gente descarta. A outra opção é o Tesouro Selic. O que é o Tesouro Selic? É uma aplicação do Tesouro Direto, onde você empresta o dinheiro para o governo e ele te devolve com juros. Essa é a ideia do Tesouro Direto. Então, quando você aplica numa aplicação que chama Tesouro Selic, você vai colocar o seu dinheiro e ele vai estar rendendo de acordo com a Selic. Hoje, aqui no início de 2019, a Selic está em 6,5%. Então, o seu dinheiro vai estar rendendo 6,5% ao ano. Se a Selic vai para 7%, seu dinheiro vai render 7% ao ano. Se a Selic cai para 6%, 5,5%, seu dinheiro também vai acompanhar, entendeu? Se a Selic sobe, o rendimento dessa aplicação sobe, se cai, o rendimento cai. Qual que é a grande vantagem disso? A grande vantagem é a segurança, né? Você vai ter uma rentabilidade ótima que vai estar rendendo de acordo com a Selic e a segurança é a maior que tem, é a aplicação mais conservadora que a gente tem, é a aplicação no Tesouro Direto. A desvantagem, se é que é uma desvantagem, é que você, quando for resgatar, ele é D+1, ou seja, você, quando pede o resgate, ele só vai cair na sua conta no próximo dia útil, não é no mesmo dia, assim como uma outra aplicação que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, uma outra aplicação que a gente tem disponível para reserva de emergência são CDBs com liquidez diária. Então, como eu falei no vídeo anterior por alto sobre CDB, né? Você empresta dinheiro para o banco, ele te devolve com juros. Existem aplicações que são CDBs com liquidez diária, que rende 100% da Selic, né? Então vai estar rendendo aí de acordo com a Selic. Bom investimento também, você tem essa liquidez que você pode resgatar a qualquer momento, mas, na minha opinião, entre a Selic, o título, né, do Tesouro Selic e o CDB, eu fico com a Selic por causa da segurança do Tesouro Direto, né? O CDB você está emprestando dinheiro para um banco. Pode acontecer, sei lá, o banco dá um problema, enfim. Apesar de que existe o FGC, que é uma garantia, mas enfim. Entre um e outro, para você não ter dor de cabeça, eu opto pela Selic. E a terceira opção que a gente tem para deixar de reserva de emergência são os fundos DI. O que é um fundo DI? É basicamente quando vários investidores eles colocam dinheiro em um fundo, né? Como se fosse uma vaquinha. Eu coloco um pouco de grana lá, você coloca um pouquinho aqui, outra pessoa, enfim, vários investidores colocam o dinheiro nesse fundo e tem um gestor que vai gerir aquilo tudo e vai aplicar em lugares para render pelo menos 100% do CDI. O que é o CDI? Eu expliquei no vídeo anterior, se você quiser saber mais, clica no vídeo anterior. Mas resumindo, CDI é uma taxa que a gente tem, uma taxa meta, né? Então a gente quer que as nossas aplicações fiquem o mais próximo possível do CDI. Se está a mais, você está lucrando, se está abaixo, talvez precise rever. Mas então você tem esses fundos DI que você coloca lá, ele vai estar rendendo ali 100% do CDI, talvez um pouquinho mais ali por causa do gestor, ele pode conseguir 101%, 102% do CDI, um pouquinho a mais também. A grande vantagem, eu acho que essa rentabilidade a mais, que sim, né, grandes coisas, mas a grande vantagem é o resgate no mesmo dia, né? Então, grande parte desses fundos você consegue, tem um horário, né, mas se você pede, por exemplo, de manhã o resgate, algumas horas depois já está na sua conta. E os fundos DI também têm uma taxa de administração que é paga pelo trabalho do gestor, justo, né?
mas eu acho que essa taxa a gente tem que ficar de olho, tá? Porque existem alguns fundos muito caros. Então eu acho, ao meu ver, essa taxa tem que estar mais ou menos entre 0,3 a 0,4 ao ano. Aí eu acho que é uma taxa bacana que você encontra por aí. Eu gosto muito dos fundos DI, né? Eu acho que tem essa vantagem aí dessa merrequinha mais de rentabilidade, e tem essa vantagem de você conseguir tirar no mesmo dia. Mas, gente, se a gente for colocar na balança, assim, eu acho que a sugestão que eu dou é a gente cair para o Tesouro Direto pela segurança, tá? Então, assim, dos três, o mais seguro disparado é o Tesouro Direto, o Tesouro Selic, e ele vai estar rendendo de qualquer forma ali, de acordo com a Selic. Então tá tudo certo, vai estar rendendo mais que a poupança, vai estar rendendo acima da inflação, você tem essa liquidez que você pede no dia seguinte já está na conta, então é uma aplicação super conservadora, e é que eu sugiro para vocês darem uma olhadinha. Então é isso, pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês têm dúvida ainda nessa sopa de letrinhas CDI, CDB, dá uma olhada no vídeo anterior. Mais pra frente eu vou entrar em detalhes sobre cada aplicação, mas eu acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, deixar o nosso colchão de emergência pra gente ficar tranquilo, caso aconteça qualquer coisa, a gente tem para onde correr. No próximo vídeo eu vou fazer uma aplicação na prática no Tesouro Selic, então fiquem ligados. Se você gostou desse vídeo, já deixa esse like para dar uma força, se inscreve no canal, ativa o sininho, um grande abraço e até o próximo vídeo.